Graça e paz, irmãos queridos. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, na sua presença, junto com os nossos irmãos. Senhor, venha abençoar esta manhã mais e mais, continuar a abençoar, que a palavra venha falar aos nossos corações, que o Senhor nos ajude, nos capacite, Senhor, a ensinar todo o seu conselho, Senhor. Deus poderoso, fala com cada um, repreenda, meu Deus, todo engano do inimigo, meu Deus, todo sono maligno, Senhor, que tenta tirar, roubar o conhecimento do Senhor dos nossos corações. Senhor, nos abençoe poderosamente nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos. Os irmãos estão bem? A minha vontade, irmãos, era passar correndo de tudo e que vocês aprendessem tudo de uma vez, mas o assunto é extenso, é complexo, eu estou enxugando o máximo possível de algumas coisas, mas tem coisas que eu não consigo passar correndo, então eu tenho que passar passo a passo, né? Então eu peço assim, paciência por parte de vocês, pastor Samuel, pastor Dirceu, né, que o assunto é extenso, é complexo, como o pastor Rui falou, é cheio de detalhes, tem coisas que eu tenho que explicar para vocês, porque vocês precisam entender algumas coisas. Agora nós vamos entrar num tempo, sabe, num momento assim, minucioso. Nós vamos entrar em Apocalipse, e antes de entrar nele, eu quero só lembrar 3 coisas que eu disse no domingo passado. Eu falei que os apóstolos, eles não tinham a Bíblia fechada como nós temos hoje. No ano 360, no Sínodo de Laodiceia, Sínodo é uma reunião feita por líderes, eles se reuniram, um grupo de sábios, de pessoas da igreja, se reuniu e foi fechado o cânon. Os livros considerados canônicos, inspirados por Deus. Então, 66 livros nessa Bíblia aqui que nós temos. Mas até esse tempo, os irmãos não tinham a Bíblia como nós temos. Aqui, eu falei sobre isso. E também falei que em 661 foi construída a Mesquita de Omar, que está lá em Jerusalém. Os judeus ortodoxos acreditam que o templo de Salomão estava construído lá onde está a mesquita. Então, para a maioria dos judeus, a maioria daqueles considerados ortodoxos, o terceiro templo tem que ser construído lá onde está aquela mesquita. Então, alguns têm pensado, a mesquita vai ser bombardeada, vai ser tirada, como é que eles vão fazer para construir o templo lá? Como que aconteceu depois que Roma continuou reinando e o reino chamado otomano, que é dos islâmicos, eles foram se levantando paralelamente. Eles não tinham esse poder mundial que Roma tinha. Então, quando chegou em 1299, se levantou um reino otomano, feito somente por povos orientais. Quando chegou em 1450, Roma caiu definitivamente, a oriental, né, que a ocidental já tinha caído. E em 1922, esse chamado Império Otomano ruiu. Quando veio a Primeira Guerra, eles já se enfraqueceram, eles fizeram aliança com os alemães, começaram a se enfraquecer, e em 1922 esse império acaba. Eu falei também que a maioria dos apóstolos, Paulo não teve acesso ao Apocalipse, porque Paulo e a maioria dos apóstolos morreu antes de 70, irmãos. Eles nem viram aquela destruição de Jerusalém lá. A maioria deles morreu torturado e Paulo, a tradição diz que ele morreu decapitado. Cortaram a cabeça de Paulo. Isso é o que diz a maioria das histórias sobre esses apóstolos. Quando Paulo estava profetizando, aonde ele está na estátua? Aonde ele está? Roma. Paulo está em Roma. Mas veja que quando ele profetiza, quando ele começa a escrever as cartas, Roma durou até 1450.
Veja se ele falasse, o Senhor vem logo. O Senhor vem logo. Veja quanto tempo já passou. Quanto tempo já passou. Então, Jesus viria, ainda vai vir lá na frente. Agora nós vamos entrar, irmãos, vamos abrir o nosso querido livro de Apocalipse, lembrando que nós vamos continuar lendo as 70 semanas. Nós ainda não terminamos a leitura das 70 semanas de Daniel. Ela vai entrar aqui. Apocalipse também é conhecido como, nós não vamos ler todos esses primeiros capítulos, nós vamos começar a ler, eu vou explicar os primeiros capítulos, passando alguma explicação, mas nós vamos começar a ler a partir lá da abertura dos selos, certo? Mas eu quero explicar algumas coisas desse livro, antes de nós entrarmos na meditação dele. Apocalipse é um livro cheio de enigmas e cheio de símbolos também, é verdade. Apocalipse tem o estilo literário igual de Daniel. Não fala que foi Gabriel que revelou aquelas mensagens para João, mas o estilo da escrita é igualzinho de Daniel. Apocalipse é um livro que você vai ter que interpretar parecido com Daniel. Veja aqui que quando nós começamos a explicar para vocês da estátua, dos 4 animais, do carneiro e do bode, das 70 semanas, nós precisávamos fazer os paralelismos. Nós precisávamos juntar uma coisa na outra. Apocalipse é igual. Apocalipse é um livro que ele fala, lá na frente ele está falando de coisas lá atrás. Lá atrás ele está falando de coisas lá na frente. Então é cheio de paralelismos. Nós vamos ter que fazer esses paralelismos para nós podermos entender esse livro. Diferente do que a gente vê em muito vídeo de internet, não tem nenhum selo aberto, nenhuma trombeta sendo tocada e nenhuma taça derramada. Então esse negócio que já tocou trombeta, já abriu o selo, já derramou taça, isso é conversa. Os selos estarão sendo abertos nesses 7 anos. São 7 anos de história que vai ser abertos selos, as trombetas e as taças começarão a ser tocadas e derramadas lá na última metade. Lá na segunda metade da última semana. Porque trombetas e taças são juízos. Juízos que Deus vai derramar sobre o mundo sem Deus. Este livro, se você abrir lá no capítulo 1, verso 19, capítulo 1, verso 19, para a gente poder entender algumas coisas. Capítulo 1 de Apocalipse, verso 19. Ele fala assim: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, João precisava aqui escrever coisas que tens visto, né? Passado, as que são, presente, e as que depois dessas hão de acontecer. Então, João ia trabalhar 3 tempos na história: passado, presente e futuro. Passado ele ia falar, lá no Apocalipse 12, ele vai falar até antes de que a história existia. Apocalipse 12 é uma história do mundo até antes que ele existisse. Ele está falando da queda dos anjos, ele está falando o que aconteceu quando Satanás, o que ele veio fazer, quando surge lá o povo de Deus, ele vai falar até o final. E ele vai falar de coisas presentes. Quais são as coisas presentes que João está falando? Ele está falando das igrejas, das 7 igrejas. Aonde estão essas igrejas hoje? No nosso tempo hoje? Estão todas na Turquia, irmãos. Todas na Turquia. Estão todas em ruínas. Todas foram destruídas por perseguições judaicas, perseguições romanas, perseguições otomanas, perseguições de seitas. Todas foram ceifadas da história. Todas foram destruídas. O povo se espalhou. O Apocalipse foi escrito, abrangeu pelo menos 2 reinos importantes que perseguiram essa igreja.
sobre o reino de Nero. Nero perseguiu a igreja em todo o tempo que reinou. Nero não deu folga para a igreja. Nero incendiou Roma. Isso é uma história muito conhecida. Ele incendiou Roma e pôs culpa nos cristãos. Nero foi que deu ordem para que os cristãos fossem incendiados. Incendiados e eles pregados em estacas, em postes nas ruas. Foi Nero que deu essa ordem. Lá na frente que eles descobriram, na verdade, muitos sabiam, mas isso não foi aberto para o povo, que foi Nero que mandou incendiar Roma para jogar a culpa nos cristãos, para arrumar uma maneira de matá-los. Depois houve uma outra perseguição muito forte sobre um imperador chamado Domiciano. Domiciano, ele decidiu mandar João lá para Pátimos. É ele que mandou João ficar prendeu, torturou, espancou João. Depois ele também estava bem velhinho, mandou ir lá para a ilha de Pátimos. E lá na ilha de Pátimos ele então recebe a revelação do Apocalipse. O livro é grande, é cheio de quebra-cabeças, é cheio de coisas difíceis de entender. Existe uma expressão muito no Apocalipse, aparece assim: depois dessas coisas, você vai ver muito essa expressão, depois dessas coisas. Ali muitas vezes ele não está falando de cronologia, irmãos. Não está falando na ordem do acontecimento dos fatos. Ele está falando ali na ordem de recebimento da revelação. Depois que eu recebi essa revelação, me veio esta outra revelação. Então, em alguns momentos a gente vai pensar que é cronologia, mas não é. Certo? As 7 igrejas recebem alertas, promessas e incentivos. Mas todas no final elas recebem uma palavra assim: ao que vencer. Ao que vencer. Essa mensagem não sumiu da igreja. Essa mensagem, irmãos queridos, precisa continuar a ser falada. Ao que vencer, no sentido do grego, é o que chegar até o final. É o que passar dessa vida até o fim, até o último segundo da sua vida, firme com Jesus. Esse é o sentido de que ele estava falando lá. Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7. Antes de começarmos a leitura dos selos. Apocalipse 1:7 diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Veja só que ele está falando no capítulo 1 de uma coisa que vai acontecer só no capítulo 19 e capítulo 20. João está aqui reforçando a ideia de Mateus 24, que ele, quando ele vir, todo olho verá. E tem uma expressão aqui que só João fala isso. Até mesmo aqueles que os traspassaram. Essa é uma expressão aqui que nós precisamos entender essa expressão. A vinda de Jesus, até mesmo aqueles que os traspassaram vão ver. Quem é que estava traspassando Jesus lá no dia? O povo da época, irmãos. Como é que esse povo da época que não vai viver no tempo de Jesus, como é que eles vão conseguir ver a vinda de Jesus? Como é que as pessoas que estão mortas, perdidas, até os perdidos, como é que eles vão conseguir ver? A vinda de Jesus, irmãos, isso é uma coisa que eu tive estudando esses dias. A vinda de Jesus vai mexer com todas as dimensões, todas as existências, tanto a física como a espiritual. Eu acredito, irmãos, que a vinda de Jesus, se tivesse aí um tipo de um papel, a vinda de Jesus, que eu acredito, vai ser uma espécie de rasgo. O céu vai se abrir de dentro para fora. Não existe esse negócio, irmão, que filmar e vir um lugar muito claro aí no universo e falaram que é a cidade santa. Irmão, isso é muita bobagem, viu? A vinda de Jesus, irmão, ó, vou tirar o microfone aqui. Vai ser uma coisa que vai mexer com todo o sistema. O sistema espiritual vai estar vendo. Vai ser um rasgo de dentro para fora. O céu vai se abrir. A Bíblia fala que nós vamos ver
Diz que viu a Arca da Aliança, o céu aberto. Ele vai vir, sabe, de um sistema para outro. Um outro tipo, vamos falar assim, numa outra dimensão espiritual. Vai passar ali como um cortejo. E todo olho vendo, irmãos queridos. Todo o universo, toda a existência, todos os exoplanetas, que são esses planetas que estão descobrindo, todos os sóis, todo o universo criado, vai estar vendo, os demônios vão estar vendo, as pessoas que morreram vão estar vendo. É uma luz tremenda e gloriosa que vai irradiar toda a existência, tanto a física como a espiritual. Não é qualquer pessoa que vai estar voltando, irmãos. É o dono de tudo. É o dono de tudo, irmãos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Exatamente. Apocalipse 4, não vamos ler. Apocalipse 4, só estou aqui fazendo breves citações para a gente poder entender essa primeira parte, que João fala de coisas que foram, que são, que depois vão acontecer, né? Apocalipse 4, ele fala da visão do trono, da majestade divina, fala dos 24 anciãos, que a maioria dos escatólogos acredita que esses 24 anciãos são representantes do povo de Israel e representantes da igreja. Irmãos, eu vi muito pouca coisa sobre esses 24 anciãos, mas diz que eles são representantes lá no céu desses dois grupos. Fala aqui de 4 seres, esses aqui são querubins. Aonde você encontra paralelo a esses 4 querubins no Velho Testamento? Ezequiel capítulo 10. Ezequiel capítulo 10 descreve os mesmos seres. Os mesmos seres. Você vai ver classes de anjos no céu, tem anjos, arcanjos, querubins, serafins. Né? São as classes de anjos. Alguns foram determinados para guerras, outros foram determinados para adoração, outros foram determinados para trabalhos, outros foram determinados para cuidar dos salvos. Então não se sabe exatamente. Gabriel tem uma função bem importante no céu. Você nota muito ele quando se tem que entregar uma revelação da parte de Deus, alguma coisa que precisa ser explicada. Então você vê Gabriel trabalhando o tempo todo ali com Daniel. Gabriel está o tempo todo trabalhando com ele, ensinando, explicando as coisas. Apocalipse 5, ele fala do livro, o livro selado por dentro e por fora. Ele mostra um momento dramático aqui. Você diz que ninguém, no verso 3 do capítulo 5, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Olha, não podia nem ler, nem olhar para ele. Ninguém podia mexer nesse livro. Ninguém, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Esse livro, irmãos, alguns falam que é o livro do desfecho da história de toda a humanidade. Na verdade, esse livro aqui, ele contém a história final da humanidade. Somente, depois ele fala no verso 4, eu chorava muito e ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse um dos anciãos, daqueles 24 anciãos, um deles fala, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Verso 6, e olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos.
e cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos. Por que que ele é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Aí ele responde: porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Irmãos, quando eu chegar aqui, quando eu chegar aqui nessa parte, isso aqui é só uma pequena amostra. Aqui é o novo céu e a nova terra. A gente está escutando muito aí que os crentes vão morar no céu. Eu não encontrei nenhum texto na Bíblia ainda, né? Eu não encontrei nenhum ainda. Só tem que torcer a interpretação dele, que a gente vai morar no céu. Eu não vi nenhum texto ainda. Isso aí vai ser um espanto para muita gente. Quando a gente chegar lá nesse tempo aqui, diz que a Nova Jerusalém desce dos céus. Diz que nos Salmos, nós vamos ler, não lembro o Salmo agora, a terra, o homem habitará na terra para sempre. Para sempre, irmãos. Então, esse ensino que vamos morar no céu, os pais da igreja nunca ensinaram, os pré-reformadores nunca ensinaram isso, os reformadores nunca ensinaram isso. Eu já li bastante coisa do Lutero, já li muita coisa do Zwinglio, já li muita coisa do Calvino. Eu nunca vi eles falando em nenhum momento que a gente vai morar no céu. Filipenses 3:20, ele fala, acho que esse texto fala assim: porque a nossa cidade está nos céus, né? De onde também esperamos o Salvador. Essa terra que agora existe vai ser desfeita. O único que fala isso é Pedro. Ele é o único que fala que a terra que agora existe está reservada como um tesouro. Ele diz que viu os elementos desfazendo, né? Diz que essa terra vai ser desfeita. Esse sistema que nós conhecemos vai ser desfeito. Então nós vamos habitar, eu estou adiantando aqui porque ele fala aqui, né? E eles reinarão sobre a terra. E nesse capítulo 5, não vou adiantar não, só dei uma ventiladinha para vocês. A gente vê aqui também que Apocalipse 5 é o único que mostra uma adoração intensa e fervorosa. Veja aí no versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos, e ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número dele milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é quem? O Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Irmãos, se isso aqui não é adoração a Jesus, mas é interessante que tem 2 sendo adorados aqui: o Pai e o Filho. Não vi também, nunca vi na Bíblia, nunca li na Bíblia isso. Quem tem que adorar o Espírito Santo. Nunca vi, irmão, escrito na Bíblia isso. Nunca vi na Bíblia que tem que orar o Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Mas não faz parte da Trindade? Mas cada qual, irmãos, eles entendem a sua posição. Cada qual entende o seu ministério. Cada qual entende o seu tempo. Não tem nenhum texto que você possa defender isso. Não tem nenhum texto que você possa defender isso. Então aqui nós vemos a adoração intensa e completa a Jesus e ao Pai. Então agora nós entramos de novo, voltando ao estudo. Depois que o quadro profético que eu falei semana passada,
Quando o quadro profético estiver pronto, quando ele estiver pronto, aí então nós vamos entrar na abertura do primeiro selo. Que quadro profético é esse? Lembra que eu falei semana passada para vocês de Daniel 7? Aquele quadro de Daniel 7? Vamos ler lá rapidinho. Daniel capítulo 7. Está escrito isso. Vamos já no 24. Daniel 7, verso 24. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Nós já lemos isso aqui semana passada, a obra do anticristo. O que precisa acontecer para nós chegarmos nesse tempo aqui, ó. Hoje nós vamos começar a abrir os selos. Aqui, já vimos a questão do princípio das dores, né? No vídeo. Aqui, nós vamos aqui avançar daqui para frente. Ó. Aqui é a última semana de Daniel, que faz parte das 70 semanas. Já se passaram 70 semanas, não é? Então, 69 semanas. Temos agora uma semana que é essa daqui. Mas para essa semana começar, o que precisa aparecer na terra? 10 reis. Esses reis têm que ser adultos. Eles têm que estar, assim, formados como reis, consolidados como reis. Alguém perguntou, pastor, pode ser 10 nações? Sim, pode. Pode ser um G10. Pode ser um G10. O G10 tem que aparecer para o chifre pequeno aparecer. Se o G10 não se consolidar, o chifre pequeno não aparece. Então, o quadro profético tem que estar pronto. Mas, o que determina o aparecimento dele, eu falei semana passada, é a vontade de Deus. Quem é que abre o livro selado? É Jesus. Então, vamos lá ver. Como é que vai acontecer? Vamos já abrir o nosso primeiro selo aí. Ó. Antes de ler isso, eu quero ler aqui o que diz um pai da igreja. O nome dele era Irineu de Lyon. Ele escreveu em 130 depois de Cristo. Ele era, quando o apóstolo João morreu, ele já estava vivo. Ele era contemporâneo daquela igreja. Ele fala assim: uma revelação mais clara ainda acerca dos últimos tempos e dos 10 reis. Olha o que os pais da igreja escreviam. Entre os quais será dividido o império que agora domina. Foi feito por João, o discípulo do Senhor, no Apocalipse, explicando o que eram os 10 chifres vistos por Daniel, referendo ao escrito de Daniel. Está claro, portanto, que aquele que deverá vir matará 3 dos 10 reis, que os outros se lhe submeterão. Eles destruirão o povo. Porém, conhecendo o número exato declarado pela Escritura, que é o de 666, devem esperar em primeiro lugar a divisão do reino em 10. Então, vamos ler lá agora Apocalipse, a abertura do primeiro selo, né? Capítulo 6. Verso 1 e verso 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Está falando isso para João. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Muita gente pensava que esse cavalo branco aqui era Jesus, né? Mas os 4 cavaleiros do Apocalipse, são 4 cavaleiros que vêm trazer destruição na terra.
Só que o anticristo, ele é colocado como um cavalo branco aqui, ele recebe um arco. Esse arco no grego aqui é arco de guerra, arco de destruição. Não é aquele outro cavaleiro lá na frente que põe um arco celeste. Aquele é Jesus. Aquele que vem que o céu abre e vem com um cortejo de anjos, aquele é Jesus. Mas esse aqui é o anticristo. Veja só o que acontece para ele aparecer. Em primeiro lugar, os selos. Os selos são momentos da história. Os selos, à medida que os selos vão sendo abertos, se dá abertura para seguir mais um ciclo nessa história. Então aqui, quando o selo abre, que o anticristo aparece, aí alguém vai perguntar aqui, pastor, quando o anticristo aparecer, ele não tem que ser adulto? Tem que ser adulto, irmãos. Tem que ser um homem adulto. Provavelmente alguns dizem por volta dos seus 35, 40 anos. Isso é tudo conjectura, irmãos. Não está escrito em nenhum lugar da Bíblia que ele vai ter essa idade. Mas pensando no aspecto de ser uma pessoa que tenha uma opinião um pouco mais, assim, respeitada, pensamos que ele tem essa idade. Então, digamos que ele apareça em 2020. Só estou supondo, gente. 2020. Quando é que esse anticristo, quando o primeiro selo aparecer, que ano que ele aparece aqui? Digamos que ele nasça em 2020, vai. Nasceu em 2020. E vai receber o reino com 40 anos. 2060. 2060. Estamos só no campo da suposição, certo? Então, aqui, para ele assumir o reino, então ele vai vir desse tempo aqui do barro com ferro. Tudo aqui vai ser barro com ferro, irmãos. Tudo. Os 10 reis, lembra aqui da estátua? Barro com ferro. Tudo barro com ferro. Ele vai aparecer nesse tempo aqui. Aparece, digamos, com os seus 40 anos. Para ele aparecer, o que tem que aparecer antes dele? Os 10 reis. Os 10 reis aparecem, certo? Mas por algum motivo, ele é uma pessoa que vai estar envolvido por trás do sistema, já com uma grande influência. Porque em Daniel 9:27, vamos ler lá, o que acontece quando ele aparece? Daniel 9:27. Continuando a leitura das 70 semanas. Daniel 9:27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Só essa leitura só. Daniel 9:27. Aqui, muitos, aqui, quando eu fui lá consultar o hebraico, é multilateral. Ele vai fazer um acordo multilateral, tanto com pessoas, como com organizações, como também com seres espirituais. Acordos. O anticristo vai conseguir, o selo abre, diz que ele vem vencendo e para vencer. O sentido ali é que ele veio com o propósito de vencer, enganando, vencendo, enganando. Então o que acontece aqui? Ele aparece e consegue fazer acordo com muitos por uma semana. Veja aí, a última semana. Durante a semana toda, o acordo é com todos, com muitos. Como que você acha que ele vai conseguir fazer acordo? Já explicando de onde que ele veio, né? Da onde que ele veio, dessa região onde os 4 generais de Alexandre reinaram. Fizeram essa pergunta para mim. Se ele vem dessa região, que é uma região hoje toda islâmica, sem exceção, são todos islâmicos, como que ele vai conseguir firmar acordo com muitos? Um acordo multilateral, política, economia, religião, sociedade como um todo. Como será que ele vai conseguir firmar um acordo com muitos?
como Daniel fala aí, por uma semana. Como que você acha que um ser desse vai conseguir fazer isso? Quer ler um versículo comigo? Lá em João 5, 43 e 44. João 5, verso 43 e verso 44. Jesus falando para os judeus: eu vim em nome do meu Pai, de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vir em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honras dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Eu li um comentário do Shed, falando desse versículo aqui. Ele fez um paralelo com o anticristo. Aí nós temos que ler algumas coisas, irmãos. Nós precisamos ler algumas coisas para ver como que ele vai conseguir. Aí eu queria ler com vocês alguns textos falando sobre ele, sobre o anticristo. Abra já a sua Bíblia em Daniel 7, você está pertinho aí. Né? Vamos pensar, diz que ele vem vencendo, e para vencer é o primeiro cavalo, é o cavaleiro branco. O primeiro selo está aberto. Né? Ele vem fazendo acordo com muitos por uma semana. Eu separei aqui alguns textos, e nós vamos ter que lê-los e aprender juntos. Aqui. Daniel 7:8. Daniel 7:8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, é o anticristo, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Essa parte eu vou explicar lá na segunda metade da semana. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que fala grandiosamente. Irmãos, uma das características do anticristo é capacidade de dialogar, capacidade de pregar, capacidade de falar, capacidade de induzir pela fala, capacidade de convencer, inteligência para falar. Não vai ser um homem que vai falar besteira. Eloquência, conhecimento. Você precisa prestar atenção, porque o sono agora vai querer tomar você, irmão. Precisamos entender. Capacidade de falar. Veja aí no versículo 20 desse mesmo capítulo. Versículo 20. Também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, diante da qual caíram 3, daquela ponta, digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que a das suas companheiras. Eu falei que essa firme aqui é diferente em tudo. Esse anticristo vai ser firme nas suas posições. Ele vai ser firme nas suas alianças. Ele vai oferecer contrapartidas. Ele vai oferecer, barganhas, retornos. Ele vai prometer coisas e vai conseguir cumprir algumas coisas. Ele vai ter muito dinheiro. Esse homem vai ter muito dinheiro mesmo. Muito dinheiro, vai ser muito rico. Aí mesmo nesse capítulo, verso 21, eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Isso só acontece lá no final. Só lá na última metade. O acordo é por uma semana, mas a parte boa do acordo só dura metade. Só dura 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio aqui, iniciais dos 7 anos, ele vai, ser o sujeito boa praça.
o sujeito que engana, o sujeito que enrola, o sujeito que consegue firmar acordos, alianças, dá uma suposta liberdade para todo mundo, consegue fazer muitas coisas. Porque ninguém, irmãos, ninguém que quer construir coisas ou quer conquistar coisas, ninguém chega quebrando tudo. Ninguém chega derrubando tudo, desfazendo o que o outro fez. Uma pessoa sábia não chega assim. Alguém maligno, mesmo alguém maligno, quando ele chega num lugar que ele quer destruir, ele não chega quebrando tudo. Ele chega fazendo acordos, fazendo alianças. O anticristo vai fazer isso. Veja o verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo. Veja aí o versículo 24, eu já li o versículo 24. Veja aí o capítulo 8 agora, verso 23. Capítulo 8, verso 23, de Daniel também. Capítulo 8. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara. Será entendido em adivinhações. Olha os acordos aqui. Vai fazer acordo. Vai fazer acordo também com o reino das trevas. Vai fazer acordo com o reino das trevas. Não é esse negócio de Satanás chega entrando nele, irmãos. Vai fazer acordo para poder reinar, para poder dominar tudo. Verso 24, desse mesmo capítulo. E se fortalecerá sua força, mas não pelo seu próprio poder. Destruirá maravilhosamente e prosperará. Olha lá o cavalo branco. Veio vencendo e para vencer. Com o propósito de vencer. Diz aqui, prosperará. Fará o que quiser, ou lhe aprouver. Destruirá os fortes e o povo santo. Como que alguém consegue simplesmente chegar e tomar assim, ó. Aqui, ó, eu quero falar uma coisa para vocês. Quando ele chega aqui no início, que já tem os 10 reis, ele já tem que ser uma pessoa aqui no meio influente. Vai ter que ser uma pessoa envolvida nesse círculo de domínios. Vai ser uma pessoa que vai ser bem aceita por eles. Carismático. Um sujeito carismático. Um sujeito que vai saber induzir os outros. Mas ele não toma o reino aqui, viu, irmãos? Ele só toma o reino aqui, ó. Só daqui para cá, que ele e os 10 reis se consolidam como reinos. Se consolidam como donos do mundo. Aqui nesse início, é acordo. É acordo, liberdade. Eles não tomam o reino agora. Só depois que a gente vai ver isso. Vamos continuar lendo, fazendo as leituras aí. Vai prosperar. Verso 25 já lemos, o capítulo 8. Veja aí o capítulo 9, verso 27, o acordo, né? Já lemos esse versículo. Vamos agora lá para o capítulo 11, de Daniel ainda. Capítulo 11. A partir do versículo 21. Capítulo 11, a partir do versículo 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Caladamente. É aqui, irmãos, esse período aqui, ó. Virá tomando, olha o gerúndio aí, ó. Tomando o reino. O G10 está aqui, ele aparece depois. Aí ele, com os acordos que ele faz, oferecendo contrapartidas, oferecendo barganhas, oferecendo benefícios, oferecendo muitas coisas, poder, riqueza. Não é o que o homem quer? Não é o que o homem quer hoje? Não quer poder? Não quer dinheiro? Por que você acha que tanta gente joga na loteria? Porque acho que milhões e milhões jogam na Mega Sena, na quina, porque o povo quer dinheiro, o povo quer poder. Então o que acontece? Ele vai vir tomando o reino caladamente. Caladamente, com engano. Ninguém vai conseguir ver.
o acordo que ele faz com o diabo, o diabo trabalhando nesse ser, o diabo vai ter poder de induzir os outros, fazer os outros aceitá-lo. Vamos continuar na leitura. E com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele. Serão quebrantados como também o príncipe do concerto. Depois do concerto com ele, usará de engano. Subirá e será fortalecido com pouca gente. No início é pouca gente. Porque quem é esse cara? Quem ele quer? O que ele quer? O que ele quer de nós? Caladamente. Mas ele tem dinheiro, ele tem poder. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província. E fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas. Mas por certo tempo, e suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul, e contra um grande exército. O rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército. Por que você acha que, na leitura que nós fizemos, você nota que os 10 reis com ele vão receber o poder, vão passar a reinar da última metade dos 7 anos? Por que você acha que ele abate 3 reis? Diz que ele se levanta e ele corta 3, não é? Tem 3 reis aí nesses 10 que não vão estar de acordo com ele. Alguma coisa vai acontecer aqui, nessa última metade da última semana, que esses 3 reis vão ser cortados. Diz que aqui em guerra, se volta contra ele, mas ninguém consegue vencê-lo. Se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército. Verso 25. Mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos traspassados. Também esses 2 reis terão um coração atento para fazerem o mal, e uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado tornará a vir contra o sul de novo, mas não será da última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim. Verso 31, e sairão a ele uns braços que profanarão o santuário, e a fortaleza, e tirarão um contínuo sacrifício, estabelecendo abominação desoladora. Aqui no início, nessa primeira metade dos 7 anos, é acordo. É acordo. Na religião, acordo. Na política, acordo. Na economia, acordo. Em 3 anos e meio, ele tem o sistema nas suas mãos. Com riqueza, com dinheiro, com poder, ele pode induzir agora todos. Todos estão nas mãos dele. Mas o que acontece na metade da semana? Vamos lá agora para Daniel, né? Vamos agora pensar nessa parte aí, depois dos acordos. Quando chega na metade da semana, Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. Na metade da semana, verso 27, e firmará um concerto com muitos por uma semana, já expliquei essa parte, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que vai ter no início dos 7 anos que o judeu já vai conseguir fazer? O que já vai ter lá em Jerusalém? O templo, irmãos. O templo.
o terceiro templo já vai ter construído. Porque eles vêm, sabe? Diz que ele faz aliança. O povo vem já fazendo seus cultos, oferecendo seus animais lá no templo. Eu faço uma pergunta para vocês. Se ele faz acordo com muitos por uma semana, e o judeu já vem oferecendo seus sacrifícios lá. Eu vi uma pessoa falando essa semana que o terceiro templo só vai ser construído quando o anticristo aparecer. Eles não vão conseguir construir isso antes. De alguma maneira, o anticristo vai conseguir dobrar aquele povo, ou vai oferecer algum tipo de acordo para o judeu conseguir construir o templo deles. Agora fica pensando nisso aqui, ó. Chega na metade da semana, aqui, ó, exatamente aqui, ó. Exatamente aqui, ó, na metade da semana. Depois de 3 anos e meio. O que ele faz? Segundo a leitura que nós fizemos aqui agora. Faz cessar o sacrifício. Aonde que vai estar sendo oferecido sacrifícios, irmãos? No templo. Aqui, ó. Você quer ver esse texto lá em Mateus? Lê lá esse texto em Mateus, vamos ler em Tessalonicenses esse texto. Mateus 24. Mateus 24. Verso 15. Mateus 24, verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que nós acabamos de ler, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. Irmãos, sabe o que acontece quando o judeu faz o templo dele? Ele faz acordo com quem não tem que ser, com quem ele não deveria de fazer acordo. Não tem prostituição maior do que uma pessoa que serve a Deus está fazendo acordo com o filho do maligno. Não tem prostituição maior do que o povo chamado judeu está fazendo acordo com alguém maligno para poder ter liberdade de fazer culto. Então aqui, todos eles pensam, sabe, que conseguimos fazer o nosso templo. Ele é nosso amigo. Ele ajuda o povo. Ele está fazendo coisas que nós gostamos. Ele não nos persegue. Ele não faz nada contra nós. Acordo. Mas quando chega aqui, na metade da semana, ele vai fazer o que Paulo diz, lá em 2 Tessalonicenses. Vamos lá? Aqui em Mateus faz que abominação da desolação. Mas lá em 2 Tessalonicenses, olha só o que ele vai fazer. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Verso 3 e verso 4. 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e verso 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Aqui o que ele faz? Olha só, quando ele entrar no templo, olha o que ele fala:
se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Sabe o que o anticristo está fazendo aqui, ó? Quando ele entra aqui, o judeu lá está fazendo o seu sacrifício, a sua oferta de manjares. A oferta de manjares era uma oferta voluntária. O sacrifício é o holocausto. É feito um de manhã e um à tarde. Então o que acontece aqui? Como ele vem tomando o reino caladamente, quando ele chegar aqui, ó, ele vai estar preparando para virar a mesa. Quando ele se levanta, aqui, na metade da semana, a primeira coisa que ele vai começar a fazer, aí abre o segundo selo. Vamos lá abrir o segundo selo no Apocalipse. Para isso acontecer, o segundo selo tem que abrir. Capítulo 6. O primeiro selo já abriu, ele apareceu. Verso 3. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Aí nós vamos para outro texto daqui a pouco. Aqui, ó, quando ele entra aqui você fala, e a igreja, pastor? A igreja vai estar pregando, irmãos, através de dois grupos, que todo mundo fica falando que é Moisés, Elias e Enoque que vão ressuscitar. Não é nada disso, irmãos, não é nada disso. Eles vão estar pregando no mundo todo. A igreja vai ter que pregar no mundo todo. Onde você aprende isso? Lá no capítulo 10 de Apocalipse. Não vamos ler tudo, mas vejam só o que essas duas testemunhas, avança aí no Apocalipse mesmo, o que essas duas testemunhas estão fazendo. No capítulo 10, eu vou aqui passar alguns versículos. Olha só, no capítulo 10 de Apocalipse, aí pertinho mesmo. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Não é o arco, que nem aquele lá. E o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. Verso 4. E tendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra o que nela há, e o mar o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Verso 9. E fui ao anjo, dizendo-lhe, verso 8, aliás, e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo, e disse, vai e toma o livrinho, aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Aqui, ó, João é alertado, tem que continuar pregando. Tem que continuar pregando a muitos povos, nações e línguas e reis. Quem é que vai estar pregando isso, irmãos, aqui nos 7 anos? Quem é que vai estar pregando aqui? As duas testemunhas. Verso 11, capítulo 11. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara,
E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar os que nele adoram, e deixe o ato que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, 3 anos e meio. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio. E profetizarão por 1260 dias vestidos de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, olha aqui, ó. Vamos nos localizar no tempo e vamos pensar. Aqui nesses 7 anos. Pastor, quando que se levanta essas 2 testemunhas nesses 7 anos? Isso eu não sei falar para você. Eu não sei falar isso para você. Mas eles vão se levantar nos 7 anos. E qual é o tempo da profecia deles? 1260 dias. 3 anos e meio. Enquanto o anticristo está fazendo acordos, o judeu está dormindo, sabe, oferecendo sacrifícios no templo, e muita gente dormindo, as 2 testemunhas estão pregando. Mas como é a mensagem deles? Está aí, ó. Verso 8. Melhor, verso 3. Darei poder às minhas 2 testemunhas. A mensagem deles. Como é a mensagem deles? Profetizarão por 1260 dias. Vestidos como? De pano e saco. Quem é que se vestia desse jeito no Velho Testamento? Os profetas, irmãos. Os profetas. A mensagem desses 2, desse grupo aqui, vai ser uma mensagem dura. A mensagem deles vai ser uma mensagem dura. Eles vão estar alertando todo mundo. Eles vão estar falando. Mas aí a mensagem deles, como vai ser dura, vai ter gente que não vai gostar. O anticristo ainda não assume o reino aqui. No início da profecia deles, não. É acordo. É acordo, irmãos. Deixa eles falarem. Deixa eles continuar falando. Importa que eles preguem, deixa eles falar. Mas o anticristo vai estar fazendo seus enganos, seus acordos por trás. Vestido de pano e saco, que ele fala aqui. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Quando as pessoas quiserem fazer algum mal contra eles, olha o verso 5. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. Será que é literal isso, irmãos? Os irmãos acreditam que isso aqui é um texto literal? Será que vai sair fogo mesmo da boca deles? Talvez. Talvez. Que mais? Fogo sai da sua boca a devorar os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Olha aqui, eles morrem. Se alguém for parar a profecia desses dois grupos, morrem. Aí esse dia eu perguntei aqui na mesa dos pastores, vamos pensar nisso. Imagine que alguém vem aqui para o altar, nos dias de hoje, se alguém vem aqui para o altar e digamos que por alguma coisa, Deus dá um discernimento tremendo para um pastor, aqui que está pregando, ou alguém que está pregando, e essa pessoa fala assim, seu coração está cheio de maldade, assim o Senhor está te julgando agora. E a pessoa morre aqui. Morre. Só morre aqui por causa da palavra de um pastor. Como é que vai repercutir isso nos nossos dias? O que vocês acham? O povo vai falar que os pastores estão matando as pessoas aqui na igreja. Não vão falar? Aqui não vai ter conversa não, irmão. Se alguém se voltar contra esses dois aqui, ó,
esses dois grupos. E isso aqui, irmãos, esses dois grupos, você vai ver lá em Ezequiel, isso aqui eram dois grupos que profetizavam a dois povos. Essas duas testemunhas são dois grupos de pessoas que vão continuar pregando a quem? Gentios e judeus. Gentios e judeus. Os judeus, até o fim, Deus continuará ainda tendo misericórdia deles, para que eles acordem. Mas os gentios ainda vão estar sendo alcançados nos 7 anos. Vão estar sendo pregado o evangelho para eles ainda, mesmo com o anticristo reinando. E olha só o que ele fala. Seja morto, verso 6. Estas têm poder, olha o que mais essas testemunhas têm. Têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Eles têm poder para trazer seca na terra. Não é para chover. Não é para chover. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Pastor, essas duas testemunhas são de Deus? São, irmãos. É o povo de Deus. Essas duas testemunhas são o povo de Deus, vestido de pano de saco, proferindo juízos e palavras aqui, ó, nesse momento. Só o que acontece? Quando acabam os 1260 dias, verso 7, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Aí aqui quando acaba a profecia deles, em algum momento aqui, ó, em algum momento quando acaba, o que acontece? É aquele momento que o anticristo, é o momento que abre o segundo selo, aqui, ó. Abriu o primeiro, abre o segundo selo. Esse é o momento que o anticristo vai fazer guerra. Vamos ler alguns textos. Hoje nós vamos ter que ler bastante, irmãos, né? Porque precisamos explicar para os irmãos. Vamos ler o capítulo 6, verso 3, verso 4. Já lemos, né? Já lemos Daniel. Qual é o tempo que o anticristo faz guerra aos santos? Qual é o tempo? Daniel fala. Nós lemos isso já. Vocês lembram? Um tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. E vai vencê-los? Vai vencê-los. Daniel fala que vai fazer guerra contra os santos e vai vencê-los. Então chega um momento aqui, ó, que o testemunho das duas testemunhas para. Aí você fica perguntando, depois que para, ninguém prega mais? Vai pregar de outra forma. Vai pregar agora, irmão, debaixo de grande perseguição. Escondido. Quando a igreja foi perseguida lá no tempo do Novo Testamento, quando, por exemplo, alguns apóstolos começaram a morrer, como é que eles pregavam? Se o Império Romano estava perseguindo. A perseguição não vinha dos generais, a perseguição vinha do imperador. Eu quero que seja cortado todos, primeiro os cabeças da igreja, depois os menos abastados, depois a igreja. Vai matando todo mundo. Se você matar os líderes, os membros vão ficar atemorizados e vão se espalhar. Então a perseguição aos apóstolos foi de propósito. Nesse tempo, os primeiros que vão ser na fileira da perseguição vão ser os pastores. Quem vai estar na primeira linha ali de execução vão ser os pastores primeiro. E as famílias deles. Era assim que se fazia na perseguição. Pega os pastores, a esposa e os filhos. Tortura eles, e aí os membros vão ver, alguns vão abandonar. Aqueles que quiserem ficar, morrem também. Então aqui nesse tempo, se levanta a guerra. Essa guerra aqui vai ser só contra a igreja? Não, irmãos. Quando ele rompe o acordo, vai haver uma debandada de judeus. Porque ele entra no templo, não é? Ele entra no templo, ele acaba com o culto dos judeus. Ele vai querer ser Deus. O que ele vai estar querendo quando Paulo fala aqui, ó, que
vai querendo entrar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai querer adoração, irmãos. Vai querer adoração. Vai querer que queime incenso para ele. Tem um pai da igreja que fala que o anticristo vai querer que se faça tudo para ele. Tudo para ele. Por que ele fala que uma das características dele é que vai mudar os tempos e a lei? Vai mudar os tempos e a lei. Os calendários vão ser mudados para beneficiar ele. Como é que vai mudar leis? Tem lei para oferecer adoração para mim? Não tem, então cria. Tem lei para as coisas virem para as minhas mãos? Não tem, então cria. Aí você fica pensando assim, como que o camarada vai chegar a esse ponto de dominar tudo, sem que ninguém faça nada? Aí nós vamos ver um texto lá em Apocalipse 17. Sim, isso no meio, na primeira metade, né? A mistura. Apocalipse 13. Primeiro, desculpe. Apocalipse capítulo 13. Lembrando que o segundo selo já está aberto, não é? Então, olha só o que acontece. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Já expliquei para vocês, essas 7 cabeças são 10 reinos que levantaram na terra. 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Olha lá. Esse anticristo vai incorporar toda a maldade dos reinos. Todos os reinos que apareceram nessa terra, vai ser tudo colocado dentro dele. Tudo, irmãos. Aqui, ó. Era semelhante ao leopardo. Quem era o leopardo? Grécia. Semelhante ao leopardo. Onde está? Semelhante ao leopardo. E os seus pés como de urso. Aqui o urso, ó. Medos e persas. Pés de urso. E a sua boca como de leão. Olha o leão aqui, ó. Babilônia. Então nele vai ter coisa da Babilônia, dos medo-persas e dos gregos. Que mais? E o dragão deu-lhe o seu poder. Quem é o dragão? Satanás. Satanás deu o seu poder, seu trono e o grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Aqui, ó. Uma de suas cabeças como foi ferida de morte. Um desses reinos aqui, ó, foi desfeito com ferida. É um desses reinos. Muitas pessoas que pensavam que era papa. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Aqui, irmãos. Quem poderá? A besta aqui que ele fala é o anticristo lá no final. É o anticristo. Um desses reinos aqui, ó, que é uma ferida, que foi ferido, ele vai fazer ressurgir lá no final, ele vai incorporar no seu reino uma dessas cabeças. Uma dessas cabeças vai voltar a como os 10 reis vão incorporar esse estilo romano de reinar, o anticristo vai incorporar uma dessas cabeças lá no seu reino. E a gente sabe, irmãos, que um dos reinos que tem essa cara do anticristo, ou são os medo-persas, ou a Grécia. Não é Roma, irmãos. A Roma vai estar inserida nos 10 reis. Mas o anticristo, que é diferente de tudo, vai fazer ressurgir um reino lá no final. Vamos continuar a leitura aqui. Verso 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por quanto tempo? 42 meses. 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos.
e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda tribo, e língua e nação. Isso aqui é onde o anticristo vai reinar. Toda tribo, língua e nação. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra. Olha aqui a adoração. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Olha o verso 10. Isso aqui é para nós, irmãos. Se alguém leva em cativeiro irá. As classes de perseguição do anticristo. Cativeiro. Esses cujos se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Agora fazendo um paralelo com o capítulo 17. Capítulo 17. Você vê como que ele vai fazer para tomar o reino. O que esses reis fazem aqui no capítulo 17 de Apocalipse. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Aparece uma prostituta aqui, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor escarlata. Essa prostituta está sentada sobre o anticristo. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações da imundície da sua prostituição. E muita gente fala que é Roma, né? E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora, irmãos, nós temos que pensar na leitura, certo? Ele mostra aqui prostituta, mostra aqui a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Aí vamos na leitura, verso 8. A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo, e virá a perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, e já não é, e que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. Olha aqui, ó. 7 reis. Olha para cá. A besta também, 7 montes. É Roma, pastor. É Roma. Está lá no meio de 7 montes. Tem nada a ver, irmãos queridos. São 7 reinos. 7 reinos. Cadê os 7 reinos? Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, ou Medo-Persa, Grécia, Roma e um reino de 10 reis, que fala lá em Daniel capítulo 2. Aí ele começa a explicar. João está escrevendo em que tempo? Roma. Ele está aqui, ó. Ele começa a explicar. Verso 9. Verso 10. São também 7 reis, e são também 7 reis. 5 já caíram. Aqui, ó. 5 já caíram. Egito, 1. Assíria, 2. Babilônia, 3. Medo-Persa, 4. Grécia, 5. 5 já caíram. Olha o que ele continua falando. 10. Um existe. Está aqui, ó. Ele não estava em Roma? Um existe. Está aqui, Roma. Um existe. Vamos continuar a leitura. Verso 10. Um existe. Outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Está aqui, ó.
Ele vai explicar ali na hora. Eu vou ler para vocês. Ele vai aparecer aqui, ó. Vai durar pouco tempo. Não apareceu ainda. Vamos continuar na leitura. Dura pouco tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º. E é do 7. E vai à perdição. Texto difícil de entender, não é, irmãos? Texto difícil de entender. Mas tem explicação. Lê de novo. Lê para mim, eu vou. Samuel, por favor. Lê e eu vou associando aqui. Isso. E a besta, o anticristo. Vamos. Era e já não é. É o 8º. Quantos reinos apareceram antes dele aparecer? 7. E é o... Continua. E é do 7. Aqui, ó. Ele é do 7. Ele vai ressuscitar aquela cabeça ferida que eu acabei de ler no capítulo 13. Ele vai ressuscitar um desses reinos. O anticristo, só no capítulo 11 de Daniel, é que você fica sabendo aonde ele implanta o reino dele. É entre o Monte Santo e o Mar Grande. A gente vai ler esse texto depois. Ele vai fazer um reino lá no deserto. Ele vai ressuscitar um desses reinos. Certo? É o 8º e vem do 7. Vem do 7. A cabeça ressuscitada. Vamos continuar. Verso 12, né? E os 10 chifres que viste são 10 reis, que eu tenho falado há muito tempo aqui, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Olha aí, ó. Aqui, quando chegar aqui, o meu tempo já foi, mas eu vou fechar essa parte hoje. Quando ele recebe o reino aqui, ó, o anticristo e os 10 reis assumem o mundo aqui. Mas os 10 reis, o que eles fazem? Eles não reinam muito tempo. Eles não reinam muito tempo. Olha o que eles fazem aí. Receberam, verso 3, esses têm o mesmo intento. E entregarão seu poder e autoridade a quem? Ao anticristo. Está aqui, ó. Dou o reino para você. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Lá no final isso acontece. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta, são os que aborrecerão, eu vou explicar isso no próximo estudo, são que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Verso 17. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento, e tem uma mesma ideia, e que deem a besta o seu reino. Olha aí, irmãos. É Deus que está fazendo isso. Você lembra lá da divisão dos reinos, lá das 12 tribos? Você lembra que quando os reinos se dividem, eles vão guerrear, né? E Deus fala assim, não, sou eu que estou fazendo isso. Olha só o que está acontecendo aqui. É Deus que coloca em seus... Porque Deus tem posto em seu coração que cumpre o seu intento. E tem uma mesma ideia. E que deem a besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Aqui, irmãos, quando chegar aqui, ó, nessa metade da semana, a semana que vem a gente vai começar a partir daqui, que meu tempo já foi. Né? Meu tempo já avançou. Quando chegar aqui, a gente vai já no 3º selo. Aqui é guerra, irmãos. Perseguição. De todos os lados. De todos os cantos. Então, a partir daqui, nós vamos ver o que vai acontecer com essa guerra. Nessa guerra vai ser contra nações, mas ninguém vai conseguir vencê-lo, porque ninguém vai conseguir tirar ele do reino, que isso tem que acontecer por 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio. Aí eu falei uma coisa semana passada, uma coisa semana passada, e uma pessoa me perguntou,
os 3 anos e meio finais vão ser 3 anos e meio batidos? Não, irmãos. Haverá um acréscimo de 75 dias, 2 meses e meio. Você quer ler esse texto para fechar hoje? Vamos ler esse texto para fechar o estudo de hoje. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Aí nós fechamos o estudo de hoje. Verso 11. Quando na metade da semana o anticristo vem e rompe o acordo. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte, no fim dos dias. Então, aqui, quando o anticristo vem e rompe o acordo, lá no meio, haverá ainda um acréscimo, além dos 3 anos e meio, ainda haverá mais 2 meses e meio. O que acontecerá nesses 2 meses e meio, sabe, tudo está envolvido nesse tempo aí, irmãos queridos. Então, que Deus nos ajude a chegar até o fim, né? Graça e paz a todos.